A névoa em Londres não apenas chegava, ela respirava. Era uma densa névoa amarela com gosto de carvão e segredos antigos. Para Silas, um relojoeiro em desgraça que vivia num sótão apertado em Vitechapel, a névoa era um véu que encobria seus fracassos. Outrora protegido do horologista real, Silas fora expulso após um acidente envolvendo um relógio que supostamente funcionava ao contrário. Sua vida era um ritmo monótono de engrenagens que funcionavam sem parar, até que a carta chegou. Estava lacrada com cera preta e ostentava o brasão da família von Outen, uma linhagem de gênios reclusos que desapareceram décadas atrás. A carta afirmava que Silas era o único herdeiro da propriedade de seu tio distante, desde que conseguisse cumprir uma tarefa: reiniciar o coração da eternidade. Silas viajou até a mansão von Outen, uma torre irregular de pedra e ferro empoleirada na encosta de um penhasco. Lá dentro, a casa era um labirinto de canos de latão e paredes que pareciam tic-taquear. No centro do grande salão, havia uma máquina do tamanho de uma carruagem. Parecia um coração feito de ouro, vidro e milhares de engrenagens interligadas. Era silenciosa. Ao lado da máquina havia uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, um relógio de bolso com 13 horas no mostrador. O ponteiro dos minutos se movia, mas o ponteiro das horas estava parado no meio-dia. Silas começou seu trabalho. Como mestre relojoeiro, ele entendia a linguagem do metal. Começou a desmontar a caixa externa do coração. Mas, ao tocar as engrenagens, sentiu uma vibração, não mecânica, mas uma pulsação. Percebeu que o coração não era apenas uma máquina, era uma gaiola. O suspense psicológico começou naquela noite. Silas começou a ouvir uma voz, um sussurro rítmico e metálico que se sincronizava com as batidas do seu coração. Os segundos estão escapando, Silas. Você consegue sentir o tempo se esvaindo? Ele olhou para o relógio de 13 horas. Marcava 12 horas e 15. Mas, segundo seu próprio relógio de bolso, apenas 5 minutos haviam se passado. A mansão era uma anomalia temporal. Dentro daquelas paredes, o tempo estava acelerando. Se Silas não reiniciasse o coração para ancorar o fluxo do tempo, envelheceria décadas em questão de dias. Ele encontrou o diário do tio escondido atrás de um painel de latão. Os esboços eram aterradores. Não mostravam mecanismos de relógio, mostravam um mapeamento das veias do tempo. Seu tio acreditava que o tempo era um recurso finito, um líquido que estava sendo drenado por algo que vivia no vazio entre os segundos. O coração da eternidade era uma bomba, projetada para puxar o tempo de volta do abismo. Você não está consertando um relógio, uma voz crepitou vinda das sombras. Silas se virou. Era uma menina, não mais velha que 10 anos, vestindo um vestido de malha de cobre. Seus olhos eram perfeitos, mostradores de relógio prateados que giravam ao contrário. Ela era uma cronoautômato, uma garota mecânica criada por seu tio para guardar a máquina. Eu sou Elara, disse ela. Se você não der corda ao coração, o vazio se abrirá. E o vazio está faminto. Silas percebe que os acidentes do seu passado não foram culpa dele. Ele havia sido escolhido há muito tempo. Ao se olhar no espelho, vê um fio de cabelo grisalho que não tinha esta manhã. O relógio está literalmente o matando. Silas desce até a sala de máquinas sob a mansão. Para consertar o coração, ele precisa encontrar a mola principal, que é forjada a partir de um material chamado cronoferro, um metal que só existe em estado de fluxo. A atmosfera muda de mistério gótico para puro horror corporal steampunk. O ar na sala de máquinas está tão denso com o tempo perdido que Silas vê ecos de si mesmo. Ele vê seu eu mais jovem chorando, vê uma versão mais velha de si mesmo definhando e morrendo. A mola principal está na base da espiral, diz Elara, seus olhos de engrenagem girando mais rápido. Mas tenha cuidado. O cronoferro atrai os tecelões. Os tecelões são os principais monstros da história.
seres feitos de fios desgastados da realidade. Eles são os parasitas do tempo. Eles não querem matar Silas. Querem devorar seu potencial. Querem consumir todas as escolhas que ele poderia ter feito, deixando-o como uma casca vazia. Silas chega à espiral, uma escadaria que parece descer infinitamente. À medida que desce, o relógio de 13 horas em seu quadril acelera. 12h45, 12h50. Ele entra numa câmara repleta de espelhos. Mas estes não são de vidro, são segundos congelados. Num espelho, ele vê a morte do pai. Noutro, vê o momento em que foi expulso da guilda dos horologistas. A tensão psicológica atinge um ponto de ruptura. A voz em sua cabeça, os Loomers, começa a zombar dele. Por que consertar o relógio, Silas? Fique aqui. Nos espelhos, você pode viver para sempre em seus segundos favoritos. Sem envelhecimento. Sem dor. Apenas um momento, perfeitamente preservado. Silas quase cede. Ele estende a mão para um espelho onde se vê de volta ao seu sótão, feliz e jovem. Mas os olhos prateados de Elara brilham. Ela emite um som agudo que estilhaça a alucinação do espelho. O passado é uma armadilha. Ela grita. A única maneira de salvar seu futuro é forjar o ferro. Silas encontra o cronoferro. É um metal líquido brilhante que pulsa com uma luz azul. Para forjá-lo em uma mola, ele não pode usar um martelo. Ele precisa usar seu próprio pulso. Ele precisa sincronizar o ritmo do seu coração com o metal. Este é um processo físico extenuante. Enquanto Silas se concentra, os tecelões emergem das paredes. Parecem silhuetas imponentes feitas de molas de relógio emaranhadas e cacos de vidro. Eles se lançaram sobre ele, tentando interromper sua concentração. Mantenha o ritmo, Silas, grita Elara, usando seu vestido de cobre para protegê-lo, o metal tilintando enquanto os monstros atacam. Silas fecha os olhos. Ele ignora os gritos, o frio e a visão de sua pele enrugando enquanto o tempo continua a se esvair. Ele se concentra no tum-tum, tum-tum do seu coração. O metal começa a se enrolar. Ele se transforma de líquido em sólido, formando uma espiral perfeita e brilhante. Ele pega a mola, mas, ao fazê-lo, vê o relógio. 12h59. Ele tem 1 minuto antes que a 13ª hora comece. Se não voltar ao salão principal e instalar a mola, a mansão, e Silas com ela, será apagada da linha do tempo. Foi uma perseguição frenética. Silas e Elara subiam correndo as escadas enquanto a mansão literalmente se dissolvia atrás deles. Paredes viravam areia. Móveis desapareciam no ar. Eles chegaram ao salão principal justamente quando o relógio marcava a 13ª hora. O grande salão não é mais um cômodo. É uma plataforma flutuando em um mar de vazio cinzento. O vazio chegou. Diante do coração da eternidade não está um monstro, mas um homem. É seu tio, Von Outen. Mas ele não é o homem dos retratos. Ele é um espectro temporal, um ser cujo corpo é feito de milhares de momentos sobrepostos. Ele se parece com uma fotografia borrada. Você se saiu bem, sobrinho, diz o espectro, com a voz soando como 10 pessoas falando ao mesmo tempo. Mas o coração não foi construído para salvar o mundo. Foi construído para acolhê-lo. Seu tio revela o verdadeiro plano. O coração da eternidade não bombeia tempo de volta para o mundo. Ele coleta os segundos roubados de todos em Londres e os armazena em um poço temporal. Os Von Outen não eram gênios, eram vampiros do tempo. Eles viveram por séculos drenando a vida dos pobres da cidade abaixo. Eu precisava de um mestre relojoeiro para instalar a mola final, explica o espectro. Uma mola forjada a partir de um coração que conheceu o verdadeiro arrependimento. Sua culpa, Silas, é o combustível mais forte que existe. Silas olha para a mola principal em sua mão. Ela agora brilha com um roxo escuro e manchado.
Se ele a instalar, viverá para sempre, mas Londres parará. Cada homem, mulher e criança da cidade se tornará uma estátua, seus segundos congelados para que os Von Outen possam se banquetear com sua imortalidade. E se eu me recusar? Pergunta Silas. Então o vazio nos consumirá a todos. Começando por ela. O espectro aponta para Elara. Suas engrenagens estão começando a enferrujar. Seus olhos prateados estão perdendo o brilho. O conflito psicológico atinge seu ápice. Autopreservação versus sacrifício. Se Silas destruir a máquina, ele morre, Elara morre e ele permanece um fracasso. Se ele a consertar, torna-se um deus, mas também um monstro. Silas olha para Elara. Ela sorri, um movimento mecânico e rígido. Eu sou apenas uma engrenagem, Silas. Mas você é abatida. Silas faz sua escolha. Ele não instala a mola na entrada. Ele a encaixa à força no regulador. Ele se lembra do acidente de sua juventude, o relógio que funcionava ao contrário. Não foi um erro, foi uma descoberta. O tempo não é um rio, é um círculo. Ao obstruir o regulador, Silas inverte o fluxo do coração. Em vez de puxar o tempo para dentro, ele começa a empurrá-lo para fora. O espectro grita enquanto seus momentos sobrepostos começam a se separar. Ele está literalmente se desfazendo. Ele envelhece para frente e para trás simultaneamente até desaparecer em uma nuvem de poeira. O coração começa a brilhar com uma luz branca ofuscante. O poço do tempo se rompe. Milhões de segundos roubados, risos perdidos, sonhos esquecidos, oportunidades desperdiçadas, explodem para fora. Eles atravessam as paredes da mansão, descem o penhasco e chegam às ruas de Londres. Na cidade, as pessoas despertam subitamente de uma névoa. Um velho recupera a energia da juventude. Uma criança doente respira com clareza. A cidade é revigorada. Mas o preço foi pago. A mansão começa a desmoronar no vazio. Vai, Silas! Elara grita, empurrando em direção à porta da frente. O coração está estável, mas a âncora sumiu. Corre! Eu não vou te deixar! Grita Silas. Eu sou a máquina, diz Elara. Sua malha de cobre brilha em branco. Ela está se tornando a nova âncora. Enquanto ela permanecer, o vazio permanecerá fechado. Ela é a guardiã eterna. Silas é forçado a sair por uma onda de energia temporal. Ele cai na grama do lado de fora dos portões da mansão. Olha para trás. A mansão desapareceu. Em seu lugar, há apenas um penhasco silencioso e vazio. Silas retorna a Londres. Ele é um homem idoso agora. A aceleração temporal cobrou seu preço. Mas ele não está mais em um sótão. Ele abre uma nova loja. Silas e Filho, horologistas do coração. Ele não apenas conserta relógios. Ele ajuda as pessoas a valorizarem seu tempo. Ele se torna uma lenda em Londres, conhecido como o homem que pode devolver o seu dia. A história termina com Silas em sua oficina, tarde da noite. Ele está trabalhando em uma pequena boneca de cobre. Ele instala uma minúscula engrenagem prateada em seu olho. Ele a dá corda. O olho da boneca gira. É prateado. Gira ao contrário. Silas sorri. Ele olha para o próprio pulso. Não usa mais um relógio de 13 horas. Usa um relógio simples, de 3 ponteiros. Funciona perfeitamente. Porque agora ele sabe, o tempo não é algo que se guarda, mas sim algo que se dá.